Oi, pessoal. Meu nome é Ana Carvalho. Eu sou arquiteta urbanista, sou formada pela UFMG e hoje eu trabalho no Estúdio Imago, junto com o Miguel, no estúdio de criação e arquitetura. E eu também sou uma das organizadoras desse congresso. Vamos contar um pouco sobre mim. Eu sou técnica em edificações pelo Cefet, me formei em 2009 e eu comecei a trabalhar primeiro com projetos e depois eu fui para a obra. Eu trabalhei durante um bom tempo em construção de conjuntos habitacionais e depois no acompanhamento de obras pequenas. Então eu entrei na arquitetura, fiquei dividida entre entrar na arquitetura ou na engenharia civil e acabei por preferir entrar na arquitetura. Na época eu tinha muitas dúvidas sobre qual caminho seguir. Como eu tinha feito edificações, eu tendia para engenharia civil, mas eu fiz uma breve análise do perfil dos arquitetos e engenheiros que eu conhecia e eu preferi fazer arquitetura. Foi um critério bem engraçado, assim, eu olhei e eu vi que os arquitetos me pareciam mais felizes e mais satisfeitos com a vida do que os engenheiros. Então, é uma visão minha, foi um critério meu na época, mas eu fui muito feliz nessa escolha. Acho que foi o caminho certo que eu segui. Eu não tenho uma profissão melhor do que essa. Então, eu segui para arquitetura, estudei na escola de arquitetura da UFMG e o meu trabalho de conclusão de curso se chama Uma Praça na Vila. Esse trabalho foi um projeto de intervenção num espaço público dentro de uma favela e esse trabalho nos rendeu, foi um trabalho que eu fiz junto com o Miguel na época e foi um trabalho que nos rendeu uns frutos bem bacanas e aprendizados que a gente traz até hoje, que é o como envolver os usuários no processo do projeto. E esse envolvimento, ele não é só pela participação pura e simples. Não, é principalmente pela representação. Por quê? O usuário ele só participa mesmo quando ele compreende. Então, quais ferramentas que a gente vai usar para que o usuário do lugar, o cliente ou, enfim, quem vai usar aquilo efetivamente, compreenda e tenha o poder de tomar algumas decisões. Que tipo de ferramenta que você usa quando o seu usuário é totalmente leigo? Quando ele nunca participou de um processo de planejamento? Quando ele nunca viu uma planta? Quando ele nunca viu uma maquete? Então, a gente usou de algumas ferramentas para fazer com que a comunidade fizesse parte do processo participativo e a gente traz isso para os nossos projetos no escritório hoje. Fazer com que os clientes têm capacidades diferentes, né? Alguns conseguem ver, ter uma visão espacial, outros não, outros só conseguem entender a planta, outros, enfim, não conseguem enxergar o 3D direito. Bom, em cada caso, a gente busca soluções para fazer com que o cliente compreenda as propostas e seja capaz de participar das decisões. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Beleza? Então tá bom, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês como conseguir envolvimento dos usuários em projetos de espaço urbano através da representação. A partir dessa apresentação que eu vou fazer, vocês podem extrair, né, os princípios para a prática de projeto mesmo, de como conseguir envolvimento dos usuários em projetos. O que eu vou falar aqui é um exemplo, né, do meu trabalho de TCC que eu fiz no espaço urbano. E a gente usou da representação e de algumas metodologias para trazer o pessoal para mais próximo do projeto. Então tá. O meu TCC ele foi apresentado em 2015 na Escola de Arquitetura da UFMG e a proposta do meu TCC era acompanhar uma intervenção
em um espaço público dentro de uma favela, feito por atores externos, né? Então, a proposta é que fosse um processo participativo e a gente acompanhou, na época o Miguel fez o TCC comigo, e a gente acompanhou, a gente fez um diário de bordo, e a princípio a gente foi sentindo como que as coisas se desenrolariam, os conflitos, enfim, trabalho muito complexo. A gente tinha um diário de bordo onde a gente ia tentando compreender cada passo, mas aqui eu vou focar só no processo de criação do projeto, beleza? O resto é assunto é muito complexo. Então, vamos lá. Esse TCC, ele foi muito bacana, ele nos deu a oportunidade de apresentar esse trabalho no primeiro Congresso Internacional de Espaços Públicos. A gente submeteu um artigo, ele foi aprovado, e nós tivemos a felicidade de viajar lá para Porto Alegre, apresentar esse nosso trabalho, e foi muito bacana, muito bom. Então, vamos lá. O trabalho se chama Uma Praça na Vila e foi feito dentro da Vila Marsola. Não sei se você conhece, a Vila Marsola é uma das vilas do aglomerado da Serra, que é um grande aglomerado de favelas daqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E a proposta desse trabalho é entrar dentro desse contexto e discutir com as pessoas da comunidade. Aí nessa imagem tem uma prévia do que a gente se propôs a fazer. Eu vou explicar mais à frente. Então, o aglomerado da Serra, você pode até sentir através dessa imagem aí o conflito que né? Que tem a Zona Sul. Mas embaixo tem a Zona Sul de Belo Horizonte e ali no fundo tem todo o aglomerado, e a gente interviu na Vila Marsola. Né? Dentro de Belo Horizonte, essa mancha vermelha representa o aglomerado. Então é esse contexto, gente. É nesse contexto que a gente vai entrar. É uma realidade que é muito carente de educação, de política pública, de espaço público. É esse contexto. Tá? Então essa é a praça que foi escolhida. Um pouquinho de como que a gente chegou até aí é o seguinte: eu e o Miguel fazemos parte de uma ONG, e essa ONG atua desde 1999 em Belo Horizonte, reformando creches, e nesse ano em 2014, ela começou a procurar outros lugares para intervir, e nós chegamos no espaço público e nessa pracinha que, pelo que a gente está vendo, está precisando de uma intervenção, né? Agora, o curioso é a gente perceber, e foi o que eu e Miguel, enquanto arquitetos da equipe, né? Não que a gente tivesse a princípio que ter essa postura, mas foi algo que automaticamente despertou na gente, foi o seguinte: que esse espaço ele já é uma praça, já tem imobiliário, que foi feito pela prefeitura. Então, o que aconteceu para esse espaço estar assim, nessa situação, cheio de entulho, né, pichado, degradado, depredado? Que tipo de processo, que tipo de movimento que acontece ali para que um espaço que foi feito para ser desfrutado pela vizinhança não está sendo, e pelo contrário, está sendo jogado? Algo que a gente não podia deixar de se questionar é: será que a gente está se propondo a fazer uma intervenção que daqui a pouco vai se tornar isso que a gente está vendo aqui? Se for para ser, não vale a pena o empreendimento, né? Mas então vamos ver o que a gente pode fazer para não cair nessa situação de novo, né? O que a gente pode, como é que a gente pode ir mais a fundo nisso? Vocês podem ver mais algumas imagens de como que o pessoal jogava entulho mesmo. As crianças brincando em meio ao lugar todo bagunçado.
Mas nessa praça tem várias coisas interessantes. Por exemplo, uma vez por mês ocorre um bazar. E a comunidade toda participa. E é bem bacana, só que falta estrutura, né? Lá é um lugar muito quente, muito árido. E não tem lugar direito para o pessoal sentar. Mas então existem movimentos próprios ali, né, dinâmicas próprias, que poderiam ser valorizadas, potencializadas. A gente foi identificando esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a estudar a área, entender quais os processos que aconteciam ali, e nós fizemos um levantamento inicial, né, do que havia. Então, aí tá um modelinho tirando os entulhos. É isso que a gente tinha. E vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso. Então, a gente foi procurar saber o que existia ali antes, como é que essa praça surgiu, o que aconteceu. Então, através de conversas com os vizinhos, nós soubemos que em 2009 havia uma casa ali, ela foi demolida e a praça foi construída. E havia um beco, esse portão aqui, à esquerda, é um beco que leva até a rua, mas o dono dessa casa fechou e fez uma área só dele, né? Então eles fecharam isso e o acesso a essa praça ficou bem mais restrito, ficou bem mais complicado. Então talvez por isso, o pessoal fala que é por isso, né? Então talvez por isso a apropriação da praça começou a diminuir e ela chegava ao estado de abandono. Antes, enquanto o beco existia, havia até um bar no beco, o pessoal falava que a praça era sempre muito usada. Bem mais usada. E em 2014 chega a ideia de intervenção pela ONG. Então tá aí o nosso questionamento principal. Como intervir no local público de forma que ele seja apropriado? Que foi essa questão que a gente concluiu, né? O lugar tem que ser cuidado, tem que ser apropriado por alguém, e então a população ela tinha que se sentir parte daquilo. E como fazer isso? E isso seria através da participação no desenvolvimento do projeto. E a participação é muito poderosa. Claro que a gente tem que conduzir isso de forma que a gente consiga extrair o que os usuários querem, o que eles desejam para o lugar, mas considerando os limites, o orçamento, considerando quem que vai fazer. Claro que quem que orquestra isso tudo é quem tem o conhecimento ali, né? E no caso somos nós, né, os arquitetos. Então, o arquiteto é quem orquestra isso. Os usuários, eles precisam sentir que eles fazem parte daquilo. Quando você não põe esforços em alguma coisa, você não valoriza. É mais ou menos isso que a gente percebeu. Eles tinham que participar dos processos decisórios e, de preferência, também participar da construção daquilo. Mas aí a gente não vai entrar nessa parte da construção. Num outro plano, vamos ficar na parte da elaboração, né, de planejar esse espaço. E então, a gente sempre tem que voltar e olhar o nosso contexto. A gente está num contexto de pessoas que não têm um costume ou uma oportunidade de planejar suas casas, de planejar onde elas vivem, de planejar as próprias vidas. As pessoas vão simplesmente vivendo, né? A minoria ali que consegue efetivamente se planejar. Então é algo, muitas vezes, bem novo. Então a gente começa num processo projetual, a partir de fevereiro e vai até junho. E a partir dali começarem a obra. Então nós planejamos alguns encontros com a comunidade para conhecer, para se fazer conhecido.
e realmente conseguir construir um projeto junto com eles. Então aqui a gente tem uma visualização dos envolvidos. A gente tem uma associação comunitária, começou a se fazer presente, as pessoas, os jovens, né, que estão atuando como voluntários, alunos da FMG, pessoas que a gente trouxe para ajudar, a ONG e alguns parceiros externos. Então, e os próprios moradores. Ali a gente tem mapa, os verdinhos a favor e um contra, foi contra a intervenção, né, porque ele achava que ia atrapalhar, mas a maioria estava muito, muito a favor. Então, nós seguimos em frente. E o primeiro contato que a gente fez, efetivamente, foi uma oficina com as crianças. Então, nós divulgamos através de panfletos no bairro que a gente teria uma brincadeira com as crianças. A gente levou lápis, giz, reunimos as crianças e fizemos uma dinâmica com elas de imaginar quais brinquedos que elas gostariam que tivessem ali, o que, né, elas gostariam que tivessem ali. Então apareceram coisas como aniversário, bolo, né, bolo de aniversário, tinha piscina, futebol, pula-pula, teve desenho de tudo quanto é coisa. Depois a gente pediu um outro desenho de que seria o que elas acham que caberia naquele lugar. Aí começaram a surgir alguns brinquedos, coisas um pouco menores, alguns se estiram na piscina. E mais pra frente a gente juntou esses desenhos para poder conversar sobre o que caberia mesmo realmente dentro da praça. Esse aí é o Zé Preto, ele é uma liderança lá da comunidade, ele dá aula de futebol para as crianças. Então ele era um ator principal aí, um dos atores principais nessa dinâmica do processo da intervenção na praça. Voltando aqui, então a gente levou uma planta da praça e ensinamos os meninos a se enxergarem ali dentro, como ver uma planta. Então, a partir dessa compreensão do espaço, a gente foi discutindo sobre a ideia de um e de outro, e então a gente começou a encaixar as propostas ali dentro, né? Tinha até já vegetação, uma piscina, uma água, alguma coisa assim, que a gente foi transformando em uma caixa de areia, escorregador, várias coisas, várias sugestões das crianças. O segundo passo seria conhecer a comunidade. Nesse primeiro momento em que a gente conversou com as crianças, a gente acabou conhecendo os pais delas e algumas pessoas que passavam no lugar. Mas a gente fez um evento para atingir mais pessoas, né? Mais pais, mais famílias. E esse evento foi um tropeiro. Então, a gente divulgou o tropeirão na praça e já com a intenção, né? Já explicando o porquê daquilo, que era sobre a reforma da praça. Então, a gente marcou esse tropeiro, pedindo para as pessoas já levarem ideias, a gente tinha uma caixinha de ideias, e foi um momento mesmo de conhecer, de entender quais eram as dinâmicas do lugar, né? Entender um pouco mais sobre a história das pessoas e o histórico do lugar. Então aí, os meninos jogando futebol, música, e a gente sempre percebendo o que precisava, o que ia acontecendo e que tipo de mobiliário, que tipo de estrutura que ia se fazendo necessário. No terceiro momento, a gente desenvolveu uma maquete. Essa foi a maquete com alguns itens
que já tinham, que apareceram tanto na oficina com as crianças e no tropeiro. Então, a gente colocou isso ali e levou para discutir com a comunidade. E a maquete teve uma aceitação muito boa, principalmente porque os bloquinhos eram soltos. Então as pessoas podiam mudar de lugar, podiam pegar o bloquinho e estava tudo na escala, então eles conseguiam ver se encaixava ou não encaixava. Então ali tinha conjunto de mesa, tinha um conjuntinho ali do esporte, né, da mini quadra, trave, tinha banco, alguns equipamentos de ginástica. E aí foi momento de conversar mesmo com o pessoal, ver quais eram as ideias deles, apresentar as nossas ideias, ver possibilidades. Foi de uma interação bem rica, foi muito bom. E as crianças conversando com as mulheres. Aqui apareceram algumas lideranças mesmo do bairro, associação comunitária, e a coisa foi crescendo, né? Então, chegou uma possibilidade de implantação da academia da cidade e daquelas academias que são implantadas em praças e o pessoal adorou, né? Então, isso aí entrou no processo. Uma das coisas que a gente viu que precisava muito era um tratamento paisagístico. Vai um lugar muito árido, muito quente, enfim, todo mundo merece ter um jardim bonito. Então, essa era uma das propostas, a gente discutir onde que a gente poderia colocar um jardim, quem poderia cuidar, que plantas seriam, se plantas mais resistentes ao sol, e a ideia era discutir mesmo em quais lugares que a gente poderia colocar, em cima das casas, quem que cuidaria, uma praça ali no meio. Tá aí a maquete. Então, depois de recolher as sugestões da comunidade, de anotar aquelas discussões e de evoluir bastante a proposta, a gente chegou num projeto, um comum acordo, que é esse. A gente, naquele momento, a gente não fez uma imagem super elaborada, tudo tinha que ser feito de uma forma que eles entendessem, e a gente propôs uma imagem mais nessa linguagem mesmo do desenho. Então, esse foi um modelo do sketch, onde a gente colocou todos os elementos que seriam construídos, a princípio, né? Então, essa foi a proposta que a gente chegou junto com a comunidade. Então, a gente trouxe elementos bem marcantes, que é o grafite. A gente propôs uma pérgola que diminuiria ali, que traria um conforto maior para o pessoal. Colocamos alguns bancos de pneu, são materiais. Isso tudo a gente seguiu uma lógica de também propor uma intervenção que fosse de baixo custo e que fosse acessível, né? Os materiais que às vezes eles têm disponível, né? Por exemplo, pneu, né? Pneu se consegue fácil. Então, a gente tem uns bancos, a gente tem a academia da cidade, que as lideranças locais conseguiriam, e um brinquedo que seria construído com os jovens da ONG, que seriam construídos pela ONG. A gente foi construindo um material bem visual, sim, para poder orientar o pessoal que queria construir, que seria um trabalho coletivo mesmo. Então, primeiro a gente faria os jardins e delimitaria os pisos, né? O piso de pedra portuguesa e a área da caixa de areia. Depois vem a instalação dos equipamentos de ginástica, os bancos de pneu, o pergolado, o brinquedo e a vegetação. É um projeto simples, mas que foi de comum acordo. Por exemplo,
a quadra não está aí porque, no final das contas, as mães conseguiram convencer as crianças de que ali não era o lugar ideal para uma quadra, era um espaço pequeno e realmente é isso. E eles tinham a oportunidade de jogar futebol na grande quadra que eles têm lá em cima no morro. Então ali seria mais adequado para pequenos equipamentos, para ter um espaço adequado para fazer o bazar, né? A gente colocou uma estrutura aqui onde eles podiam pendurar as coisas, onde a pessoa pudesse levar a criança para brincar e ao mesmo tempo fazer um exercício físico. O pessoal poderia sentar ali para jogar um xadrez, jogar conversa fora. Enfim, é uma praça que suporta o uso de pessoas diferentes, de idades diferentes, querendo fazer coisas diferentes. Então, é uma praça, assim, de comunitária mesmo, sabe? Então, foi um acordo muito bacana que os próprios moradores conseguiram entrar e conseguiram ali se convencer mutuamente de qual que era a melhor solução. E, por fim, aqui a grafite, né, que termina por colorir e dar uma alegria total a esse lugar. Então aqui a gente só tem uma planta, pra vocês entenderem melhor como que ficou a disposição nessa praça. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre esse projeto, sobre essa construção coletiva de um projeto, né? Nesse contexto, né? Nesse tipo específico de projeto, foi algo muito engrandecedor para a gente. E a gente aprendeu bastante a ouvir, a procurar convencer de algumas coisas que a gente achava que era básico, né, imprescindível, e aprendemos a ceder outras coisas. E a gente leva isso, na verdade, para outros projetos, né? Então, um grande aprendizado que a gente trouxe a partir desse trabalho foi como envolver clientes no projeto. Como fazer com que as pessoas trabalhem bem juntas, né? E a gente, como arquiteto, e tem que se colocar na posição de gerente do projeto, né? E conseguir fazer com que os envolvidos trabalhem numa sintonia, né? E a gente trouxe bastante essa ideia para o nosso escritório hoje, e a gente procura sempre fazer com que o cliente se sinta parte do projeto, que ele faça pequenas decisões ou grandes decisões, a gente vai controlando as coisas, a gente vai gerenciando como que a dinâmica tem que ser feita, mas é fundamental que o cliente se sinta parte da decisão, e isso faz com que no final ele não queira voltar, mudar coisas, porque ele faz parte daquilo, né? Cada decisão, e a gente faz um processo de projeto aqui no escritório que é gradativo e que se desenvolve a partir das decisões nossas junto com o cliente, e o projeto vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai compreendendo a proposta, a gente vai evoluindo, e como ele fez parte desde o início mesmo, ele se sentiu parte daquilo, as chances são que ele fique mais satisfeito e não queira mudar o projeto. Como eu já vi várias vezes aí, o projeto chega no final e o cliente falar que não tem nada a ver, não era isso. A gente já pegou projetos de outros arquitetos em que o cliente falou assim, não tem nada a ver com o que eu queria. E como pode um arquiteto deixar isso acontecer, né? Bom, pode ser que aconteça alguma coisa num caso aí muito doido, mas a princípio um projeto tem que ser bem desenvolvido junto com o cliente para que ele não chegue no final e estranhe totalmente aquilo, né? Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tirem algum aprendizado dessa minha experiência. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conhecer o projeto inteiro, o livro que foi produzido está lá no ISU,
é o livro digital. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem falar diretamente comigo no Conra, por e-mail, ou no Facebook, ou mesmo me adicionar lá no Facebook, Ana Carvalho. E é isso aí, eu espero que vocês estejam aproveitando bem o congresso. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar pra gente, a gente vai ficar muito feliz em responder, beleza? Então, é isso aí, muito obrigada e tchau, tchau.